Canal Pretos FC no YouTube para falar do Corinthians de Wagner Mancini. Que coisa, hein? Quando Wagner Mancini assumiu o comando técnico da equipe, o Corinthians lutava para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora o Corinthians, subindo e subindo e subindo com o Mancini de maneira merecida. Eu era um dos que duvidava do trabalho do Mancini, achei que ele não conseguiria dar uma cara para o time a curto prazo, que a situação realmente seria difícil, até porque os treinadores anteriores, o Thiago Nunes e o Diego Coelho, devastaram o Corinthians, né? O Corinthians não tinha nada com os dois. Nada contra o Thiago Nunes, que é um treinador muito bom, mas não deu liga no Corinthians. E o Coelho, que é um funcionário do Corinthians, apesar de eu achar que ele é um pouco mascarado, essa que é a realidade, né? Se achando grande treinador, que ainda não é técnico do Sub-20, não deixou nada, nenhum legado aí para o trabalho do Wagner Mancini. Então, os meus respeitos aos dois profissionais anteriores, mas a realidade é que o Mancini arrumou a casa no Corinthians. Por exemplo, efetivou Gustavo Mosquito, deu força pro garoto, que está jogando bem, por incrível que pareça, parou de mexer demais no time, colocando jogadores que, na minha opinião, não têm condições de serem titulares, definiu uma espinha dorsal com as chegadas do Casares e do Otero também, e do próprio Fábio Santos, isso aí ajudou. O Corinthians hoje tem uma espinha dorsal muito forte na defesa, com um setor que é muito bom. Cássio, Fagner, Gemerson, Gil e Fábio Santos. Os 5 jogadores são muito bons, experientes e bons. Então lá atrás o Corinthians está seguro e tem que jogar a partir da defesa, para depois partir realmente para a intensidade e para uma forma mais ofensiva de jogar. E isso o Mancini fez. Depois daquele fiasco do 5-1 para o Flamengo, parece que o Mancini realmente viu que tinha que tomar medidas drásticas e forçar realmente o equilíbrio dos 3 setores do Corinthians para que o Corinthians voltasse a renascer no Campeonato Brasileiro. Qual é a ideia hoje? A ideia é chegar na Libertadores da América em 2021. Só para lembrar, hein? Tem Libertadores e a partir de março tem a pré-Libertadores. Então é bem provável que o Corinthians possa jogar a pré-Libertadores em março já, logo depois da disputa do Campeonato Brasileiro. Falta muito ainda? Nem tanto. Está na 9ª colocação com 42 pontos, está 1 ponto atrás do Fluminense, por exemplo. E aí o 6º colocado, que é o Palmeiras, tem 47 pontos, então tem uma diferença de 5, mas tem um confronto direto entre os dois. O que fica claro realmente é que o Corinthians renasceu como time. Aquele time arrastado, sem impacto, né? Um time irritante, lento, sem pegada do Thiago Nunes e depois do próprio Coelho, isso aí já faz parte do passado. Hoje dá para dizer que o Corinthians tem um time praticamente definido, que são os 5 jogadores de defesa que eu falei. O Gabriel, que voltou a jogar bola com o Mancini, está jogando muito bem. Aí tu pode escolher Cantígio ou Ramiro, pode escolher, tem Casares, e aí tem Gustavo Mosquito, tem Jô, tem o próprio Matheus Vital. Então, interessante, e tem o Otero, que está se recuperando de Covid, mas que também é titular. Então você tem aí com o Mancini 12, 13 titulares, onde ele ora alterna aqui, ora alterna ali. Só a dúvida que fica é o Jonathan Cafu, né, que desde aquele jogo contra o Grêmio, quando ele foi muito mal, não foi mais utilizado e nem relacionado. E é um jogador de 3 anos de contrato. Apenas eu gostaria de saber onde anda Jonathan Cafu, contratado como grande reforço do Corinthians. Mas falando de Wagner Mancini, Wagner do Carmo Mancini, 52 anos, e ele deu... 52 não, 55, e ele deu uma cara... Já diminuiu um pouco até, hein, Mancini? E ele deu uma cara pro time do Corinthians, realmente. O Corinthians hoje joga de uma maneira bem natural, bem natural. Jogadores como o Luan, que chegou para ser titular no início de 2020, hoje ele é um reserva de luxo, e nem mais luxo ele pode mostrar, porque quando entra até não acrescenta muito. Então, o próprio Corinthians, através do seu elenco, aproveitando alguns jogadores jovens, fez com que o Luan também se tornasse uma peça absolutamente normal. Isso é mérito do treinador, que está sabendo explorar e lançar alguns jogadores interessantes, como o próprio Gabriel Pereira, que é jogador da base do Corinthians, jogador muito bom. Vamos ver, será que o Corinthians vai chegar muito mais longe do que um 8º, do que um 7º lugar? Acho difícil, porque faltam 30 pontos em disputa e a tabela não é muito fácil, mas que o Corinthians renasceu no Brasileiro e pelo menos vai terminar o Brasileirão de forma muito digna e com a realidade do que é o Corinthians, isso é ponto pacífico, isso é algo confirmado. A tabela do Corinthians: Palmeiras fora, Sport em casa, Bragantino em casa, Bahia e Santos fora, o Ceará em casa, o Atlético Paranaense em casa, Flamengo fora, Vasco em casa e Inter fora. Essas 3 últimas rodadas aqui, hein, ó. Flamengo fora do Maracanã,
Flamengo talvez lutando aqui talvez pelo título, até mesmo pelo vice-campeonato, por que não? O Vasco em casa, ou já escape do rebaixamento, ou lutando para não cair ainda. E o Internacional fora na última rodada no Beira-Rio, talvez o Inter lutando pelo título, ou no mínimo aí por um vice-campeonato, ou por uma quarta colocação, terceira, quarta colocação. Então, além do Santos, é claro, que vai receber o Corinthians, e é sempre um grande clássico de muita rivalidade, apesar do Santos estar na decisão da Libertadores da América. Imagina a possibilidade de termos de novo, hein, o quarteto de São Paulo, os 4 grandes de São Paulo disputando a Libertadores da América pela segunda vez consecutiva. O campeão da América, Santos ou Palmeiras, esse já está garantido. Então um dos dois está garantido na Libertadores da América de 21. Aí tem o São Paulo e pode ser campeão brasileiro, né? E no mínimo, se não for campeão brasileiro, vai para a Libertadores pelo G4, sem dúvida nenhuma. O Corinthians, se conseguir uma pré-Libertadores, uma vaga direta que é difícil, mas ainda pode, né? E o próprio Santos, se perder a Libertadores, ele está um pouco mais lá atrás, mas está junto com o Corinthians nesse momento. Então tem a mesma possibilidade de chegar à Libertadores da América. Então, novamente, nós temos uma grande chance de termos os 4 grandes times de São Paulo disputando a Libertadores da América pela segunda vez consecutiva. Canal Pretos FC no YouTube, um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. E o Corinthians de Wagner Mancini tem mérito sim na recuperação do Corinthians neste momento. Um grande abraço e até a próxima. Não se esqueçam, hein? Saúde sempre, que é o principal de tudo. Um abraço.